O Daniel, vamos começar pelo princípio, como diz o outro, né? A partir de uma entrevista que você concede à Carta Capital, né? Você me mandou mais cedo, a montanha pariu um rato, essa expressão é forte, né? O saldo da presidência de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, né? Parlamentares e educador ouvidos pela Carta Capital, no caso você é o educador, avaliam que, embora o deputado tenha limitado a atuação da comissão, não conseguiu transformá-la no celeiro de pautas de extrema-direita. Quando ele foi anunciado, foi um desgraçamento total. Agora que ele sai, a gente pode dizer um ufa ou não é para tanto, Daniel? Olha, as duas coisas podem acontecer. A gente pode dizer um ufa no sentido de que ele foi derrotado, né? Ele tentou, de fato, pautar a Comissão de Educação, mas não foi capaz de realizar esse objetivo, essa tarefa. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que não é para tanto porque a Câmara dos Deputados ela tem uma liturgia do processo legislativo. E essa liturgia, ela trava concretamente as tentativas, de maneira muito, muito evidente, né? Ela trava as tentativas de uso da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação, para os objetivos da extrema-direita. Então, concretamente, o Nicolas Ferreira não conseguiu dar conta dos seus objetivos, né, de causar um certo furor dentro da Comissão de Educação com as pautas da extrema-direita. E, dizendo isso, né, como é que você vê também o atual momento, né, buscando pela pauta da educação, Daniel? Porque a gente não pode perder de vista, né, todos os dias a gente está sendo sofregado por volumes de informações da disputa política, e é claro que tem a prioridade do momento, a prioridade do dia, as questões tarifárias com os Estados Unidos, as questões fiscais aqui do Brasil, o preço dos alimentos tem tomado as pautas, né? A questão da anistia e do julgamento de Bolsonaro, mas em termos de educação, essa disputa com a extrema-direita e a operância ou inoperância em termos de representação do nosso campo e do governo federal, como é que você faz um saldo, um levantamento aí na altura deste começo de mês de abril? Olha, em relação à extrema-direita e a posição sobre o governo, é importante dizer que eles de fato estão realizando o jogo deles, né? Eu tenho viajado, agora faz tempo já que eu não viajo, mas o ano passado eu passei pelo Centro-Oeste, esse ano na abertura de um encontro de licenciatura também no Centro-Oeste, e é impressionante o quanto que a extrema-direita se enraizou. Andando pelo interior de São Paulo, até em atividade de lazer, familiar, etc., é impressionante também a força da extrema-direita. O governo Lula, de fato, ele está num momento muito difícil, porque ele está imprensado, ele precisa romper com o mercado financeiro, não totalmente, mas fazer gestos e sinais para a população que sejam suficientes para a retomada de confiança. Saiu a pesquisa da Quest agora, eu costumo não dizer que pesquisa é sacralizada, ou seja, tudo que ela reflete é verdade, mas ao mesmo tempo também não acho correta a análise de que as pesquisas têm que ser desconstruídas, que têm que ser desconsideradas. Então, nesse sentido, Thiago, eu vejo que o governo está numa situação difícil, a gente tem que ver como vai ser a manifestação da extrema-direita no domingo, aqui em São Paulo, dia 6 de abril, e partir para o debate público e tentar, né, alterar a opinião pública e tentar retomar a visão da população em defesa de uma sociedade que seja democrática, republicana, e o governo precisa ajudar nesse sentido, né, acertando as suas agendas econômicas em especial. O que você acha dessa coisa das manifestações, Daniel, no sentido de Bolsonaro mobilizou muito menos do que se imaginava lá em Copacabana e na Paulista naquele domingo, depois tem um movimento encabeçado pelo Guilherme Boulos e pelo Lindenberg que botou em discussão a ocasião e a circunstância do movimento de rua, e agora vem uma resposta do Bolsonaro. Essa guerra de rua está se tornando a nova guerra dos bonés, no sentido de pouco efeito prático, ou você acha que é a temperatura das ruas mesmo que está sendo medida
em torno da pauta da anistia e da defesa do Bolsonaro e da extrema-direita para que não paguem pelos seus crimes? Ou que paguem no nosso governo? O que a gente tem que fazer de maneira muito concreta e estruturada é ter a compreensão que a política precisa ser feita, que não dá para ficar parado. Então, eu considero que assim, tem todas as avaliações que elas são corretas em relação ao momento, em relação ao resultado da manifestação. Só 6,6 mil pessoas é pouco, de fato. Mas, ao mesmo tempo, é bastante surpreendente em relação ao que eram as expectativas. Então, faz parte do jogo, né? O processo de mobilização. O bolsonarismo também conseguiu muito menos do que queria, né? Ele queria 100 mil, foram 18 mil pessoas em Copacabana. Então, existe essa questão. Aí eu acho que é interessante a gente discutir, Thiago. Há como eu posso dizer, um retrocesso em relação ao caso, a força das mobilizações de rua. Mas, para além disso, a gente tem um outro fator, que é um fator fundamental e que a gente precisa ter compreensão sobre ele, que pelo menos a gente conseguiu fazer uma mobilização e colocou pessoas na rua. As pessoas que foram, eu fui, saíram fortalecidas. Tem uma agenda que vai entrar agora, que é a agenda da defesa do mandato do Glauber Braga, que eu acho que deve mobilizar toda a esquerda, a centro-esquerda e todos os setores democráticos da sociedade brasileira. Então, o jogo está sendo jogado. Pelo menos a gente saiu daquela condição de ficar só em casa reclamando, né? Então, começa a ir para a rua e vai retomando força pública, né? Eu não tenho dúvida de que foi positivo, na minha opinião. Muito bom. Obviamente, nós temos que falar do caso do Glauber. Eu conversei com ele hoje pela manhã lá no DCM e acompanhei ontem. Nós rodamos todo o momento no Conselho de Ética ali, com aquele voto. Vamos começar falando, né? Muito mal lido, né? Que dificuldade que os parlamentares têm para ler um documento, né, Daniel? A gente vê a defasagem, né, nas coisas até mais básicas. Mas, para exceção da execução da leitura, uma das maiores farsas e montagens que eu já vi, e olha que eu estou dando uma boa pesquisada para encontrar algo tão gritantemente montado na história do Legislativo. Nós já tivemos golpes rotundos, né, se nós tratarmos no Executivo, mas um golpe num parlamentar para tentar caçar o seu mandato à luz do dia, com a ilegitimidade do que a gente tem visto e viu ontem se agravar, eu não tenho registro, Daniel. E aí eu queria te ouvir sobre isso, porque eu estou apavorado com essa situação do Glauber Braga, viu? A situação do Glauber, eu não estou... eu não me colocaria nessa condição de apavorado, ainda que eu entenda a sua posição, porque eu não acho que, de fato, eles vão conseguir realizar todo o processo de cassação. E se isso acontecer, depois o debate vem para a sociedade, e na sociedade eu considero que o Glauber vença a questão. Eles estão atacando o Glauber porque o Glauber é um parlamentar extremamente combativo, é uma pessoa que não tem medo de se colocar, de enfrentar o debate público. Tem feito um mandato parlamentar que eu considero que é um mandato sólido, né? Então ele tem uma linha e ele segue essa linha sempre, então ele é coerente. E eu acredito que o jogo ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, e o jogo está sendo jogado. Então, isso a gente precisa assumir como uma referência para poder fazer uma análise, se mobilizar, etc. Agora, Thiago, a defesa do Glauber, é importante que fique claro para todas as pessoas que a defesa do Glauber não significa a defesa de um parlamentar. A defesa do Glauber significa a defesa de um campo político. Então, é dessa maneira que eu considero que a gente deve encarar essa situação e realizar o nosso trabalho de militância, de defesa, de apresentação argumentativa. Eu tenho apostado no seguinte caminho, Daniel. Se concretizar a cassação do Glauber, o que seria trágico, o precedente que se abre é para que cada ano nós tenhamos um alvo para ser caçado por um caráter quantitativo de Congresso, né? É só pegar o áudio do Ciro Nogueira hoje, que vazou lá com aquela turma da Faria Lima, para ver como esses caras falam, por exemplo, sobre o golpe na presidente Dilma, né?
não tem apreço popular, então nós temos que derrubar. Ou seja, no quantitativo, não é no qualitativo, não é no regulamentar, não é nada. Se nós somos maioria no Congresso e o Glauber é um problema, temos que tirar. Arruma uma desculpa aí. É tão frágil que o caso do MBL ficou de segundo plano no voto. O que pegou foi o enfrentamento ao Arthur Lira no voto, né? Algo que o Glauber vem trazendo para sua fala e que, teoricamente, deveria ser rechaçado, né? Não tem a situação do Lira. Você está indo pelo caso do sujeito do MBL. Mas não, o voto deixou isso claro. Se o Glauber for cassado, eu penso que pode abrir uma caça às bruxas para tentar o tempo inteiro assediar os parlamentares de esquerda para manetar os seus mandatos com o perigo de serem cassados. Como é que você vê isso, Daniel? Eu acho que você tem total... Nesse caso, considerando esse elemento que você traz, você tem total razão. Por que eu falo nesse caso? Porque se o rito for, o caso específico do Glauber, não tiver um objetivo estratégico de enfraquecimento da esquerda, eu considero que o processo se encerra nele mesmo com a absurda decisão do Glauber perder o mandato, na sociedade o Glauber ganha efetivamente a posição. Aquele impacto inicial que dizia que o Glauber tinha exagerado, que um parlamentar não pode tomar aquela atitude, etc., isso já foi bastante equacionado, porque entenderam que o rapaz era um provocador. Então esse ponto precisa ficar bem registrado. Agora, nada impede da extrema-direita, em aliança com o Centrão, que na prática é um direitão, Thiago, não tem como fugir disso, que comece a compreender que, pelo exercício da maioria, sem critério, eles vão começar a destituir mandatos parlamentares. O problema é que isso é uma bola de neve. Vai chegar um momento que também vai acontecer com parlamentares do Centrão, vai virar um procedimento completamente irracível. Então, nesse sentido, eu considero que, efetivamente, as coisas podem ser desestruturadas e a extrema-direita não seguir esse caminho que, de fato, me parece que há uma articulação. Porque nas falas ali da sessão de ontem, isso vai ficando evidente, né, que está a estrutura argumentativa dentro da comissão de ética está muito bem ajambrada para caçar o Glauber Braga, pelo menos naquele colegiado, né? Então, esse é um desafio. Eu fiquei apavorado, e no sentido que eu digo, até do meu pavor, do meu desespero com isso, não é tanto pela cassação, que eu acho que tem reversão, mas mais pela forma que isso se dá. O sujeito rejeita as testemunhas da ampla defesa do Glauber, né? Mas acolhe, dizendo que o argumento, né? Eu perguntei para o Glauber, ele disse que ele fez um arrazoado dizendo que as testemunhas não presenciaram o fato do sujeito do MBL. Mas o deputado Fraga, Alberto Fraga, que foi uma das testemunhas de acusação e que teve o seu depoimento lido pelo relator, ele também não presenciou o fato, né? Mas foi construído para narrar uma construção de uma personalidade que teoricamente queria se pechar no Glauber de um cara bronco, enfim, irado e agressivo. Só que tudo que o deputado Alberto Fraga falou foi o contrário, que ele era provocado, não é? Que no lugar dele teria batido no cara. Então, como que os argumentos vão se dando? Eu não sei, Daniel, eu posso estar até sendo ingênuo, mas eu penso que fosse numa justiça comum, esse processo já tinha ido para a gaveta, né? Se não fosse só do campo político. Que você olha a materialidade da coisa, ela não se sustenta. E aí tem uma outra coisa, né, que é onde eu quero chegar para a gente caminhar o nosso último momento do papo. O pessoal procurou a ministra Gleisi, né, ministra das Relações Institucionais, e o Glauber disse que não se opôs a que se procurem toda e qualquer personalidade do campo político e social que possa reverberar isso. O Glauber não pode ser, o caso do Glauber, no caso, um eixo de aproximação do campo da esquerda que tem se criticado muito, que está fragmentado? O Glauber, ele pode ser uma prova da fragmentação do campo. Qual que é o problema da esquerda, Thiago? Eu não vou fugir da pergunta, porque é uma pergunta extremamente relevante. Qual que é o problema da esquerda e que a gente precisa assumir esse problema e encará-lo de frente? A esquerda hoje é um campo muito restrito na sociedade brasileira, e sempre foi.
E muitas vezes, quando você tem o prejuízo de um companheiro da esquerda, algumas pessoas tratam isso como sendo uma vantagem estratégica, que a partir disso as pessoas adquirem uma nova possibilidade de ocupar o espaço daquela pessoa. Então, na prática, a esquerda sofre de uma certa fagocitação, de um desequilíbrio, de uma pressão estrutural sobre a restrição que ela tem dentro da sociedade brasileira. Então, o fato dela ser hoje uma força extremamente restrita faz com que as pessoas tenham essa atitude anticooperativa. O Glauber pode sofrer disso. Eu temo que socorra, Thiago, porque, de fato, esse é um elemento que a gente precisa se preocupar e que precisa assumir como referência para poder mudar o comportamento dentro da esquerda. Eu concordo em gênero, número e grau. Ô, Daniel, e falando nisso, né, na questão de campo e tal, o presidente Lula, né, teve algumas ações para tentar desnutrir essa percepção pública que estava começando a ganhar corpo aí do esvaziamento do governo e tal. E 3 pesquisas nessa semana dão sinais diferentes, mas ao mesmo caso concordam, mesmo que com margens. Teve uma ontem, não foi a da Quest, foi a da. Essa que é Genial financia, como é que é? Daqui a pouco eu lembro. Mas ela deu uma margem de erro que chegava a 8 pontos percentuais, mais e menos, achei elevadíssimo e tal, né? Uma coisa, 8, 10 pontos pode ser que hoje chova, pode ser que não chova, aquela coisa bem abstrata, assim, né? Enfim. Mas, de toda maneira, é inegável que... E também tem os recortes de tempo, né? Uma está lá no mês de fevereiro, a outra já está nos últimos dias de março. Então, muita coisa aconteceu nos últimos dias. Tem a viagem para o Japão, tem a iniciativa do governo de isenção de imposto de renda para pessoas até R$5.000 e outros projetos, né? Mas, de toda maneira, dá para ver que o governo está tentando remar muito rapidamente para fugir dessa maré contrária. Você enxerga que isso está sendo suficiente? Porque eu penso que, e volto ao áudio do Ciro Nogueira, os caras estão esperando uma margem mais agravada de má percepção pública para tentar outro golpe. Os caras eles não sossegam, né? Eles estão com Dilma no gatilho, né? Com certeza, e com uma vantagem estratégica, muitos deles fazem uso do TCU, que foi utilizado contra a Dilma também, depois disse que não tinha tido problema da pedalada, mas eles têm hoje uma estratégia de utilização do TCU como um caminho de geração de pressão política e institucional. Ao mesmo tempo, existe uma maioria folgada para a extrema-direita e para o centrão dentro do parlamento. Agora, o Lula está muito distante de conseguir... ele está muito distante de correr o risco de ser abalado por uma tentativa de golpe, né? O Lula tem uma sustentação popular, por mais que as pesquisas apontem que está com dificuldade, etc., mas pelo menos metade do país está com ele. Então, tem que relativizar a força da extrema-direita. Eles estão muito mais trabalhando sobre algo inédito, que é uma queda de popularidade do Lula em exercício de governo. Isso nunca tinha acontecido nesse volume que está acontecendo agora, né? Não teve o caso do Mensalão, mas que ele soube se recuperar relativamente rápido. Então, eles estão muito mais surpresos e tentando aproveitar o vácuo que está sendo colocado aí para poder crescer uma posição favorável à posição da extrema-direita do que, de fato, ter condições de implementar um golpe. Eles têm maiorias, mas é uma operação que não é simples, né, Thiago? E o golpe de 2016, na minha opinião, ele custa até mais caro do que o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é filho do golpe de 16. Eu costumava dizer que o Michel Temer foi a barriga de aluguel do governo Bolsonaro. Bela definição. Com o Supremo com tudo, né? Oi? Com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. E agora a situação está diferente, né? O Supremo tem tomado decisões ruins, por exemplo, na área de educação, mas tem tido uma postura que eu considero correta em relação às questões republicanas e à manutenção do Estado democrático de direito. Que decisões ruins, assim, você destaca que é a tua área em especial,
de especialidade o campo da educação com um aspecto da Suprema Corte, Daniel? Olha, a principal decisão, na minha opinião, mais grave, foi a queda da liminar que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha concedido à Sociedade Paulista contra o processo de privatização de escolas do Tarcísio de Freitas, que, diga-se de passagem, eu, por uma questão de honestidade, tenho que colocar isso, diga-se de passagem, foi financiada, esse processo é financiado pelo BNDES. Então, também tem detalhes aí, pelo menos de um setor do governo Lula. E a quebra da decisão, né, o fato de ele ter derrubado a liminar, o ministro Barroso, reflete uma visão que ele tem sobre a questão da educação. Ele vai considerar que a posição dele como ministro do Supremo tem que ser a defesa de artigos da Constituição em que é possível, em caso de necessidade, fazer a substituição do público pelo privado, desde que não prejudique o serviço. E na prática, Tiago, o artigo 206, o artigo 213 da Constituição, ele veda essa possibilidade. Então, é uma interpretação de quem procurou encontrar uma brecha constitucional para poder fazer uma defesa que eu considero que é indefensável, que é a questão da privatização da gestão das escolas públicas. Muito bom. Daniel, deixa eu te agradecer esta nossa meia hora de papo, te convidar para estar mais vezes aqui na Voz Trabalhadora, nosso giro de notícias de segunda a sexta, chegando para abrir mais um espaço aqui para as pautas relevantes do campo progressista. Obrigado, Daniel. Valeu, Thiago. Obrigadão. Prazer falar contigo. Vamos nessa, né? Este Daniel Cara com a gente na Voz Trabalhadora, com layout novo aqui, né, gente? Este giro de notícias, eu dei uma mudada no meu layout, não sei se vocês viram, mudei aqui cabelo, né? E tô tentando construir uma nova proposta visual para o programa. Me digam se vocês gostaram, vamos trocar esta figura. A gente tem mais uma meia hora juntos aqui para desdobrar os principais tópicos do dia. O Daniel veio para nos ajudar a fazer uma interpretação neste primeiro bloco do programa dos principais fatos envolvendo a educação e envolvendo o caso do Glauber Braga. Olha, eu fiquei tremendamente irritado ontem. Quem acompanhou o Conselho de Ética lá, me atualiza aí, me conta, né? Me conta aí se você acompanhou, porque foi algo que beirou ridículo, né? Luiz Renato, aqui a gente precisa muito desses pingos, viu? Onde pinga não seca. Sempre que você puder, ajude aqui com assinaturas e com os pingos, com superchat, com super sticker, faz toda a diferença. Assim como a professora Antifa, que certamente gostou do papo aí com o nosso Glauber Braga. Com o nosso Glauber Braga é boa. Com o nosso Daniel Cara, queridão. Daniel, e com o quinto artigo, com mais um pinga, Regina Alves pingando para não secar e vencer o algoritmo. É importante. Glauber fica na Câmara dos Deputados, diz a Maria Gorete Pereira, o Efraim Silva, o Glauber caiu numa armadilha do MBL, ou o Lira iria tentar pegar ele de qualquer jeito? Iria tentar, Efraim. Iria tentar. Uma coisa não está desamarrada na outra. A armadilha foi fundamental para dar o gancho que se precisava para caçar o Glauber. Vamos combinar que foi isso. Né? Tem ainda como escapar? Tem, mas eu confesso, não estou nem um pouco animado aí com o cenário pró-Glauber. Embora há que endurecer pelo sim perder la ternura jamais, não tem jeito. Gente, ontem a gente recebeu o Carlos Tibúrcio e falamos da plataforma progressista de filmes e documentários, a FatoFlix. Está aí então FatoFlix, a sua plataforma de streaming gratuita de formação e organização coletiva. Quem puder, assine, é gratuito, é do nosso campo, é FatoFlix. Vamos ver aqui mais recados. Lourival está no YouTube com a gente aqui, legal. Ouçam o áudio do Ciro Nogueira. Eu vou rodar o áudio já aqui, Laurinete. Já.